de última hora, breaking news, parece que o ministro Alexandre de Moraes foi citado nominalmente aí por um oficial do Departamento de Estado. Conta mais detalhes pra gente, Ana. Exatamente, Paula. Ele foi citado na conta oficial do gabinete do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes, e uma pessoa que já trabalhou com o governo americano me mandou a seguinte mensagem, que o Darren Beattie está hoje no Departamento de Estado diretamente envolvido com o processo de implementação da Magnitsky. Essa foi a mensagem que eu recebi aqui, Paula. Eduardo Bolsonaro anuncia que pretende ficar nos Estados Unidos e abrir mão de seu mandato na Câmara. É isso mesmo. Eduardo Bolsonaro declarou que vai permanecer nos Estados Unidos e não pretende retornar ao Brasil no momento. Ele pretende abrir mão de seu mandato na Câmara dos Deputados. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, publicada nesta segunda, o parlamentar explicou que a decisão é fruto do receio de ser alvo de perseguição e prisão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E Hugo Mota pede ao Conselho de Ética a suspensão de Janones por 6 meses após confusão. É isso mesmo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou nesta sexta uma representação ao Conselho de Ética contra o deputado Janones. O pedido, chancelado pela mesa diretora da Casa, solicita a suspensão do mandato de Janones por 6 meses por quebra de decoro parlamentar. E Moraes se descontrola e manda advogado ficar quieto. É isso mesmo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, repreendeu o advogado Jeffrey Chikine, que faz a defesa do ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, e também do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Durante sessão dessa segunda, o advogado reclamou ao ministro sobre a quantidade de materiais disponibilizados para a defesa e o tempo de análise. Segundo ele, o prazo foi curto. Em resposta, Moraes mandou que o advogado ficasse quieto. Doutor, enquanto eu falo, o senhor fica quieto. Não vamos tumultuar, doutor. Nós vamos seguir normalmente a instrução, assim como já fizemos, porque, repito, o pacto foi imputado com base nesse material, concluiu o ministro. Essa segunda-feira pegando fogo, eu vou chegar aqui com a Ana, porque tem informação de última hora, breaking news, parece que o ministro Alexandre de Moraes foi citado nominalmente aí por um oficial do Departamento de Estado. Conta mais detalhes pra gente, Ana. Exatamente, Paula. Ele foi citado através da conta, aliás, ele foi citado da maneira correta por carta, mas agora anunciado na conta oficial do gabinete do subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E aí a conta diz o seguinte: o presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando atentamente. E aí, Paula, é interessante que ele menciona exatamente esse combo Brasil, né? Ataque ao Jair Bolsonaro, ataque à liberdade de expressão, ao comércio americano, a empresas americanas, ou seja, é uma tempestade com muitas peças e não é uma boa tempestade para o Brasil. Tá aí, então, uma sinalização do oficial do Departamento de Estado citando nominalmente o ministro Alexandre de Moraes. Que segunda-feira, hein, Ana? A semana está só começando. Rapidamente, Paula, uma apuração que eu acabei de fazer aqui, né? Jornalismo é assim, a gente vai ao vivo. E eu queria pedir para a nossa produção colocar de volta aquele tweet do gabinete do subsecretário de Diplomacia Pública, porque foi um breaking news que nós demos aqui, o subsecretário dizendo, né, que o Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes
e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Eu fui então pesquisar quem é esse subsecretário, porque eu confesso que eu não ouvia, não sabia quem era, e fiz as minhas pesquisas aqui. É o Darren Beattie, e uma pessoa que já trabalhou com o governo americano. Não usei o telefone vermelho não, tá? Mas foi uma pessoa que já trabalhou com o governo americano, me mandou a seguinte mensagem, que o Darren Beattie, ele é o subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, do poderoso Departamento de Estado, que ele foi speechwriter do Trump, ou seja, que ele foi um editor dos discursos do Trump lá no primeiro mandato do Trump, e que ele está hoje no Departamento de Estado diretamente envolvido com o processo de implementação da Magnitsky. Essa foi a mensagem que eu recebi aqui, Paula. Muito bem, Ana, então nos atualizando sobre tudo o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Aproveito para exibir na tela, a Marina fez menção à carta na íntegra, nós publicamos no site revistaoeste.com, então quem tiver interesse em conhecer todos os detalhes da carta divulgada pelo ministro Barroso, está ali então no site. Barroso critica a tarifa anunciada por Trump, compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no Brasil. A carta é longa, não vou me estender aqui, mas como a Marina fez menção, inclusive ele vai até 1935 falando da intentona comunista e, enfim, traz uma série de acontecimentos no Brasil para justificar. E aí te pergunto, como é que repercutiu, se é que repercutiu essa carta do presidente da Suprema Corte nos Estados Unidos, e todo mundo aqui trouxe alguns trechos da carta, reforço que está publicada na íntegra no site revistaoeste.com. Eu trago mais um aqui para levantar a bola, Ana, aspas, por fim, cabe registrar que todos os meios de comunicação, físicos e virtuais, circulam livremente, sem qualquer forma de censura. Eu lembrei da própria Revista Oeste. Ficamos banidas da plataforma do YouTube por um mês. E quando batemos a porta da plataforma para tentar entender o que tinha acontecido, disseram que a gente tinha infringido as políticas da plataforma, seja lá o que isso significa. E me lembrei também do juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, que pediu sim para investigar a Revista Oeste. Aí o Talhaferro disse que só tinha encontrado publicações jornalísticas e Ayrton Vieira retorna e disse: use a sua criatividade. Isso é imprensa livre, Ana? De jeito nenhum, Paula. E o brasileiro já entendeu o que está acontecendo. Não só o brasileiro, o americano também já entendeu. Paula, veja, eu quero pegar exatamente desse ponto, que são as primeiras frases dessa carta, né? É mais um manifesto pessoal do que uma carta. Quando ele diz que foram anunciadas sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial, sem citar de fato os Estados Unidos. Por que ele não cita os Estados Unidos? Bom, aí nós pegamos as notícias de maio desse ano e aí, curiosamente, nós encontramos uma notícia sobre o ministro Luiz Barroso num evento do LEAD em Nova York, em que ele diz que os Estados Unidos prestaram um apoio decisivo à institucionalidade e democracia brasileira em momentos de sobressalto. Nós temos o vídeo. Mais recentemente, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. E 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Eu pedi declarações aos Estados Unidos, eu pedi apoio aos Estados Unidos. Aí, quando o pedido vem dos membros do Supremo ou dos comparsas do regime totalitário do Alexandre de Moraes, aí não é ataque à soberania, aí é ajuda ao povo brasileiro, ajuda para salvar a nossa democracia. Eu pedi declarações aos Estados Unidos e ao Departamento de Estado. Queria fazer um pequeno parênteses aqui, Departamento de Estado, porque hoje o Departamento de Estado anunciou todas as sanções
ao ditador cubano, ao Miguel Dias, e as sanções elas continuam, elas vão além apenas do ditador. As sanções também a estabelecimentos em Cuba, como hotéis, Paula. Isso quer dizer que Marco Rubio faz uma clara declaração de que dólares, todos aqueles que usam os estabelecimentos que estão sob sanções agora em Cuba, já que muitos americanos vão a Cuba por causa do turismo cubano. Claro que eles vão para a parte de Cuba que os cubanos não têm acesso, os cubanos que estão morrendo de fome por causa do regime do ditador Miguel Dias. Mas esses americanos ou qualquer um que se hospedar nesses hotéis que estão sob sanções, eles também sofrerão sanções. Ou seja, eu pedi declarações aos Estados Unidos e ao Departamento de Estado. Acho que o Departamento de Estado hoje americano, sob comando de Marco Rubio, ele já entendeu, ainda mais vindo de uma família de cubanos, como é o caso do secretário Marco Rubio, ele já entendeu que você pode florear qualquer cartinha, carta pela democracia, manifestações, a nossa soberania. Nós estamos falando de um filho de cubanos que sabe muito bem como a ditaduras colocam uma roupa bonitinha, um bom perfume e saem por aí pelo mundo dizendo que estão protegendo os seus cidadãos. Portanto, Paula, para finalizar, o que ele diz, né, na carta também, que há uma compreensão imprecisa dos fatos, mais uma vez o ministro Barroso aplica no que de fato acontece no Brasil, do mesmo modus operandi que ele aplica na Constituição, que ele acha que a Constituição é um organismo vivo. Se o Congresso não quer legislar e a sociedade anseia por uma mudança na Constituição, a Constituição é um organismo vivo. Cabe, então, ao Supremo uma compreensão precisa dos fatos, já que ele fala tanto dessa compreensão imprecisa de agora. E é assim que ele vê a Constituição, não como um documento que, se quiser ser mudado, ele precisa voltar ao Congresso para que lá as legislações, as emendas, o que quer que seja, os projetos, sejam apreciados e debatidos. Portanto, Paula, aqui não houve absolutamente nenhuma repercussão da carta do ministro Barroso. Aqui nos Estados Unidos, um nome anda incomodando muito a Casa Branca e ontem eu confirmei em um telefonema longo para pessoas que têm acesso à Casa Branca. Alexandre de Moraes. Por enquanto, esse nome é o que está com o alvo. Mas nada impede do Departamento de Estado, como está fazendo com Cuba, de estender essas sanções a todos aqueles que protejam ditadores. E durante o fim de semana, Lula usou as redes sociais da primeira-dama, Janja da Silva, para fazer piadas com o presidente americano Donald Trump. Em meio à crise diplomática com os Estados Unidos, que resultou na aplicação de uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, Lula disse que vai levar jabuticabas para Donald Trump para que ele não fique de mau humor. Esse vídeo achei até que pudesse ser inteligência artificial. Não, foi publicação do presidente Lula brincando com um assunto sério. Acho que a inteligência artificial não conseguiria ser tão estúpida assim, porque isso é mais uma estupidez. O Lula, convenhamos, vamos dizer o português claro. O Lula disse tempos atrás que ele resolveria a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, com uma conversa com cerveja, numa conversa de boteco. Esse é o nível do sujeito que até outro dia almejava, talvez ainda almeje, mas tem nenhuma condição, ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele fala em nome de todos os brasileiros, ele é presidente do Brasil, ele não fala só em nome dele, não existe mais. Uma vez que você está ali no cargo, você ocupa o cargo, você tem que falar sempre em nome de todos os brasileiros. É esse o linguajar, é esse o tipo de exemplo. Primeiramente que eu não sei se ele vai se sentar lá, se ele vai ser aceito para se sentar do jeito que ele faz, porque ele se junta ao Irã,
ele defende o Hamas, ele defende, por exemplo, a Rússia em relação à questão da Ucrânia, ele está próximo da China, a China negocia com os Estados Unidos, o Brasil não quer negociar, veja só, os chineses são pragmáticos, né? O Lula devia aprender pelo menos o pragmatismo dos chineses. Agora, falar em jabuticaba, eu antes preciso fazer só uma defesa da jabuticaba, é uma fruta dulcíssima, deliciosa, não deveria ser incluída nesse negócio, mas já que ele pegou, digamos, por essa linguagem coloquial em relação ao jabuticaba, jabuticaba é sempre uma coisa que só dá no Brasil, é essa a brincadeira, e sempre com um tom, digamos, demeritório, né? Nós estamos falando de algum problema. A jabuticaba que os Estados Unidos estão reclamando é a tal da democracia brasileira, essa que o consórcio do governo Lula e o STF dizem existir no país. Uma democracia que persegue opositores, uma democracia que não garante o devido processo legal, uma democracia que caça liberdades, uma democracia que afronta a própria Constituição. Esta jabuticaba da democracia brasileira do consórcio STF-Lula nem os brasileiros querem, porque está azeda, porque está estragada. Agora, vamos lá, nós estamos com um momento, indo para a questão técnica, Paula, nós temos hoje um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, e sim, se a gente olhar para o tamanho da democracia americana, do tamanho dos Estados Unidos e da história, o maior parceiro do Brasil para qualquer outro assunto. Simples assim. O presidente brasileiro trata com desdém, com piada, tentando ser engraçado num momento sério. Ele ignora que, por exemplo, só o sudeste do país, a região mais desenvolvida do Brasil, isso é um fato, o IBGE conta isso para nós, tá? Que onde você tem mais qualidade de vida, porque comércio exterior é vida, presidente. Deixa eu explicar uma coisa básica para o senhor, acho que o senhor deve saber. Comércio exterior é vida. Daqui saem 70% das exportações para os Estados Unidos. 70%. Isso não se deve ao seu governo, isso é competência dos brasileiros. A gente exporta desde suco de laranja, do agronegócio competente, que o senhor chama de fascista, mas é competente técnico do Brasil, criado lá com a Embrapa, inclusive, lá nos anos da ditadura militar, onde você começou a investir em pesquisa de longo prazo. Até aviões, por exemplo. A Embraer tem uma relação claríssima com os Estados Unidos e com Israel, só nos sistemas de aviônica, por exemplo. De aviônicos, perdão. Tudo isso tem relação. Por quê? Porque nós somos um país, até outro dia éramos um país democrático, confiável. Hoje o Brasil não é um país confiável porque se aliou ao que tem de pior no mundo. Não o Brasil, o governo Lula, só que ele leva o Brasil a reboque. E diante de uma relação em que você precisa sentar e negociar para discutir questões comerciais que afetam a sua economia. Ah, vem aí o analista econômico, né? Tem sempre um iluminado no mundo, né? Ah, mas terá inflação americana nos Estados Unidos. Mas esse é um assunto que quem vai resolver é o Bessent, não sou eu. É o governo americano. Eu estou preocupado com as questões brasileiras e para isso eu preciso negociar. A segunda maior economia do mundo está negociando com os Estados Unidos. Estou me referindo à China. Por que os chineses, que têm um potencial muito maior, uma capacidade de negociar muito maior do que o Brasil, aceita negociar com os americanos, ou mesmo a Europa, e o Brasil fica, vão levar jabuticaba para você, Trump. Isso não é só irresponsabilidade, beira estupidez mesmo. Isso é ruim, porque isso leva a imagem do país inteiro. Imagina um investidor estrangeiro de qualquer lugar. Este é o presidente no momento, talvez no momento mais tenso da nossa diplomacia dos últimos tempos, que pode se transformar numa crise talvez nunca antes vista, com o maior parceiro que nós temos, por várias razões históricas, porque o presidente relega tudo a... Vamos fazer uma piada, vou levar jabuticaba. De quem foi a ideia? Dele ou da Janja? Essa é a pergunta que eu gostaria de uma resposta, porque alguém teve essa ideia. Não sei se dele próprio ou da própria Janja, ou de alguém mais. Agora, a ideia é ruim, né? Gostei da expressão, comércio exterior é vida, né? Vida, geração de emprego, renda, dinheiro no bolso dos brasileiros, né, Marina? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.